Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o amigo Luciano Lunks, CEO da Bliss Academia, um conceito diferenciado de academia. Luciano, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o meu convite. E eu quero começar como eu sempre começo, perguntando: o que te levou a empreender? Tá, a primeira coisa, eu vou fazer uma indelicadeza enorme quando a gente é convidado, corrigir a quem convidou a gente. Pronto. Então, lá, eu gosto disso. Na verdade, a Bliss é a única não academia. Cara, olha aí, gente. Mas explica pra mim como é que funciona então isso. Na verdade é o seguinte, há mais de 25 anos atrás, dentro da faculdade, eu entrei mais por conta do esporte, eu fui jogador de voleibol durante 10 anos, né? Eu joguei quase 8 anos e meio de quadra e mais ou menos um ano e meio de vôlei de praia. E já estava dentro da faculdade e tudo mais, e dentro dos cursos que comecei a fazer, comecei a ver outras perspectivas, que a princípio era mais o esporte. E aí comecei a ver que, por exemplo, existia um público que não era muito contemplado pelo mercado, de uma forma geral, das academias, né? E era um público, na verdade, não fazia atividade física, mas que precisava. Na verdade, a atividade física, o exercício físico era fundamental para essas pessoas terem qualidade de vida, recuperarem qualidade de vida. E de uma forma geral, a academia está muito mais voltada para uma questão muito mais estética e para um público mais jovem. Então, a Bliss, a única não academia, nasceu não com o Bliss, mas começou com um ATP Personal Training, porque, obviamente, como todo bom profissional de educação física, péssimo em marketing, você vai usar aquilo que você conhece, né? Verdade. E a ATP é a adenosina trifosfato, que é, na verdade, a moeda de energia que você tem no corpo. Ou seja, seu músculo ele só trabalha, só funciona com ATP. Então você se alimenta de proteína, carboidrato, gordura, mas o seu músculo não reconhece nada disso. Você tem que ir numa casa de câmbio, fazer a transferência de proteína, gordura e carboidrato para ATP, e aí você vai ter que essa moeda corrente no músculo para poder gerar energia, para poder fazer o exercício. Então daí surgiu o nome ATP, mas o objetivo na verdade era atender esse público que precisava fazer atividade física, por uma questão realmente de saúde, precisava, muitas vezes, orientado por médicos, com algum quadro de restrição como osteoporose, como hipertensão, cardiopatia, problemas articulares, artrose, hérnia, e essas pessoas não tinham muita alternativa e ficavam com medo de ir para a academia e às vezes até piorar o quadro, porque muitas das vezes o profissional não tinha essa formação, porque realmente a faculdade, de uma forma geral, não tem essa pegada, né? Tanto é que durante a faculdade eu tive que fazer vários cursos de extensão, porque foi no meio da faculdade que eu tive um insight e falei, rapaz, tem um espaço aqui legal, tem um público muito bacana para trabalhar, porque eu nunca quis trabalhar com maromba, nunca me motivou, quero ficar com 40 de bíceps, quero ficar com um abdômen negativo. Eu falei, tudo bem, tem mercado pra caramba, quem gosta, quem quer, tem quem atenda, mas não era a minha pegada. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso, não é isso que me motiva, mas ajudar pessoas a resgatarem qualidade de vida, a viverem melhor, a melhorar um quadro de saúde já restritivo, para uma qualidade de vida onde as pessoas possam voltar a fazer coisas que elas gostam, que elas possam recuperar uma saúde, né, e uma vitalidade. E essa era a que me motivou. Então a Bliss, ela começa com essa ideia de pegar e atender um público que não era um público convencional, que não era o público da academia. Por isso que, depois de muitos anos, e uma das pessoas que é teu amigo também, nosso amigo em comum, que também já teve aqui, o Luciano Maia, ele num processo de criativo que a gente teve lá, ele trabalhou comigo um tempo, e ele falou, mas vocês falam que vocês não são uma academia, e é um conceito difícil às vezes de explicar, né? Você é um estúdio de treinamento personalizado, voltado para a qualidade de vida e saúde. Eu falei, caramba, é quase um texto, né? E do ponto de vista mercadológico, isso é uma tristeza, né? Porque é muito complicado você explicar isso para as pessoas. Aí ele ficou 2, 3 meses perguntando, fazendo enquete com o cliente. Aí ele fez uma reunião com a gente na época, quando eu tinha mais 2, 3 sócios. E aí ele falou, já sei, nós vamos chamar, nós resolvemos a única não academia.
Olha, e eu falei assim, nós vamos arriscar muito, porque o negativo nunca é muito bom para marketing, a gente evita muito, isso é uma coisa básica do marketing, evitar uma afirmação negativa, né? Mas nós vamos arriscar, porque vocês são uma não academia mesmo, os seus clientes entendem que vocês são uma não academia e não tem um conceito diferente, mercadológico, para a gente colocar e colocar vocês dentro da caixinha, vocês estão fora da caixinha, né? Aí eu falei, bem, é um risco, mas falei, eu já estou há tantos anos tentando achar uma proposta de marketing que consiga comunicar o que a gente é e a gente não conseguiu. Falei, vamos tentar desse jeito. E deu muito certo, porque dois fenômenos acabavam acontecendo com não academia. Primeiro é que automaticamente as pessoas ficaram assim, como assim não academia? Então, ao você ficar com dúvida do que é uma não academia, você começou a ficar interessado e aí você me deu espaço para eu conversar contigo e te explicar toda aquela conversa do que é a não academia. Exatamente, mexeu comigo mesmo. E a outra coisa é que isso já criava um diferencial automaticamente, porque a pessoa que gosta da academia, então já meio que afastava esse público que não era o meu público, já não atraía. E de alguma forma gerava essa curiosidade. Eu falei, poxa, se é uma não academia, o que será? Deixa eu conhecer, porque eu não gosto muito de academia, e isso é grande parte da população realmente não gosta de academia. Eu falei, se é uma não academia, com certeza não é um açougue, não é uma cafeteria, deve mexer com exercício físico, mas deve fazer de um jeito diferente, né? E aí a coisa veio andando aí nesses últimos 25 anos. Caramba, e o que significa Bliss? Por que Bliss? Bem, o ATP eu já te expliquei de onde veio, né? E aí depois a gente pensando em dar uma mudada na marca, tentando fazer uma coisa que comunicasse melhor. O ATP ela tinha uma vantagem, não tem muito erro, né? ATP é um nome simples, fácil, mas a maioria das pessoas ficam, mas o que é ATP? É a Associação dos Treinadores Pessoais e tal, e ficava naquela. Então, o nome não comunicava aquilo que a gente queria, o que eu queria realmente comunicar em relação ao trabalho que a gente fazia. E Bliss tem várias, em inglês, tem várias palavras que estão relacionadas à felicidade. Enjoy, happiness, né? Legal. Mas Bliss é como se fosse felicidade plena. É quase uma bênção, né? Tem o bliss e tem o bless, que é a bênção, né? Então assim, é algo que realmente assim, poxa, fazer exercício físico para a maioria das pessoas é muito penoso. A maioria das pessoas não tem esse prazer em fazer atividade física. Mas ir num lugar onde você vai conseguir uma certa plenitude ou resgatar de alguma maneira essa plenitude da vida, da sua saúde e tudo mais, era essa a ideia, né? Então a gente fez um trabalho grande de tentar achar uma palavra, e a grande vantagem de Bliss, no caso Bliss Place, né, que é um lugar de felicidade plena, é que Bliss em inglês ou português você fala do mesmo jeito, né? Se você falasse enjoy, happiness, ou do jeito que é escrito, muitas das vezes para algumas pessoas que não têm tanta familiaridade com o idioma inglês, às vezes não vai falar o nome da tua empresa de direito, né? Então, Bliss não tinha esse problema. E era também outra vantagem, um nome curto, sucinto. Então, assim, juntou uma série de coisas ali que acabaram levando a gente escolher esse nome na mudança da marca da ATP, que ficou essa marca ATP Personal Trainer durante mais de 15 anos. Então, foi mais ou menos 17, 18 anos. O Bliss, a gente está mais ou menos, eu estou com essa marca, um Bliss, há mais ou menos 7 anos. Entendi. E aí a pessoa vai lá na não academia, né? E fala assim, eu quero me matricular na não academia. O que a Bliss ela vai oferecer? Como é que é esse processo de acolhimento desse cliente, né? Dessa pessoa que quer realmente fazer a atividade física, mas não de uma maneira convencional? Como é que é esse processo? Como é que funciona? Beleza. Na verdade, quando a pessoa chega lá, uma parte significativa vem de indicação dos próprios clientes, né? Outras, obviamente, de ações de marketing, que a gente procura já comunicar mais ou menos a proposta. Quando a pessoa chega lá, ela chega com algumas dúvidas, né? Mas já chega entendendo mais ou menos que realmente é uma não academia, que ela vai fazer uma atividade física com um foco diferente, que ela não vai encontrar aquele ambiente lotado, cheio de gente, que ela não vai ser mais uma, ela vai ser conhecida pelo próprio nome, que
que ela vai ter um programa de treinamento personalizado, focado nas necessidades e objetivos dela, né? Então, já aí a pessoa já tem mais ou menos uma ideia de que é uma coisa diferente de uma proposta convencional de academia, né? E quando a gente chega lá, a gente tem todo um processo de entrevista, de apresentação. Quando a pessoa ainda fica com alguma dúvida, a gente oferece uma sessão experimental, onde a pessoa vai experimentar realmente uma sessão de treinamento personalizado, não é uma sessão padrão. Então a gente já faz ali uma anamnese que é mandada para o cliente via internet, né, pelo WhatsApp e tudo mais, ele já responde, então o profissional já tem algumas informações, ele eu tenho uma artrose no joelho direito, eu já fiz uma cirurgia tal, eu tomo medicamento X e assim vai. Então isso, o profissional, antes desse cliente chegar para fazer uma sessão experimental, ele já conhece alguma coisa já desse cliente. Os primeiros 10, 15 minutos da sessão, a gente faz uma avaliação mais sucinta do que é o protocolo completo que a gente tem, para ter mais ou menos ideia, e dali os outros 40, 45 minutos, o profissional monta um programa de treino já baseado nesses dados todos. Caramba. Então, se você for fazer uma sessão experimental lá na Bliss, você vai ter um programa específico para você, baseado naquilo que a gente levantou de informações nesse curto espaço de tempo. Outra pessoa que vai para lá vai ter outra sessão experimental. O processo é o mesmo, mas a entrega é personalizada. Caramba, interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito. E nesse tempo todo, são 25 anos, juntando os 15 de ATP e agora, né, são 25 anos. Eu pergunto para você, quais são os principais desafios? Os principais desafios em empreender, né? E os principais desafios estar lidando com um conceito diferenciado, porque eu posso estar falando uma bobagem, mas eu não conheço nenhuma outra não academia, né? Pelo menos em Brasília. Então, assim, quais são os principais desafios que você enfrentou nessa caminhada de 25 anos como empreendedor e os principais desafios nesse projeto específico da Bliss, da Nova Academia? Beleza. Vou começar de trás para frente. Beleza. De alguma forma, naquilo que eu já tinha conversado um pouco contigo, a dificuldade de comunicar o conceito. E quando você fala, por exemplo, eu vou na academia, a ideia da academia já está na cabeça de todo mundo, né? Ou seja, você sabe o que você vai encontrar numa academia. Vai ter alguma diferença um pouco, uma de cor, de equipamento, uma proposta de aulas um pouquinho diferente, uma aula de uma coisa ou de outra, que efetivamente você tem numa academia que oferece e a outra não oferece, mas esse diferencial logo some, porque daqui a pouco essa aqui, se deu certo aquelas aulas, né, o outro acaba copiando, né? Então hoje há uma padronização bastante grande dentro do mercado. Então o grande desafio era comunicar, ou seja, fazer com que as pessoas entendessem que a proposta que a gente está fazendo é uma proposta diferenciada, e mais do que ser diferente, porque assim, entre ser diferente e ser bom, né, e atender aquilo que eu quero é uma diferença enorme. Tem muita coisa diferente, não necessariamente boa, mas a proposta é mostrar que a gente tem um diferencial de entrega de resultado e de acolhimento. Para você ter uma ideia, eu tenho um casal de clientes que está comigo há 23 anos. Caramba. E mais ou menos quando essa cliente estava com a gente já com 14, 15 anos, né, cheguei para ela e falou: querida, tudo bom? Como é que você está? E tal, como é que estão os treinos? Está gostando e tal, não sei o quê. Ela falou: Luciano, eu continuo não gostando de fazer exercício físico, mas eu gosto de estar aqui e eu gosto do resultado que vocês conseguem trazer para a minha vida. Eu falei: ótimo, perfeito. Era isso que eu queria. Gostar de fazer exercício físico, realmente nem todo mundo vai gostar. Mas quando você faz um trabalho estruturado, em que a pessoa tem um acolhimento, tem um atendimento, ela não é mais um no meio da multidão, e ela percebe que o trabalho que é feito com ela realmente beneficia a ela no dia a dia, ela percebe que ela melhora a qualidade de vida, que ela está vivendo melhor, ela entende que ela tem um benefício direto e que vale o esforço de fazer atividade física, de fazer o exercício de uma forma geral, que não é uma coisa prazerosa, mas que quando você bota na balança, pesa, né? Óbvio que nem todo mundo ficou nesse conceito, né? Mas de continuar não gostando de fazer exercício físico. Mas de uma forma geral,
a maioria dos meus clientes continuam sendo grandes fãs de fazer exercício físico. Eles vêm, fazem a atividade física deles ali e é o suficiente para que eles tenham mais qualidade de vida. Em relação a empreender, bem, empreender no Brasil, você me perguntou antes de começar aqui, ali no backstage, né? E a primeira coisa, ser empreendedor no Brasil é quase como goleiro de handball. Você tem que ser maluco, porque goleiro de handball dizem que é o cara mais maluco que tem, né? Porque ele sai para tomar pancada na cara em tudo quanto é lugar, né? Então tem que ser meio doido mesmo. E acho que o empresário no Brasil tem que ter um grau de... Ele não pode ser totalmente racional, né? Não é que você vai ser um maluco de fazer a coisa sem pensar nem nada. Mas você tem que ter uma coragem e uma vontade de correr riscos, né? Porque o Brasil é um país que você corre risco o tempo todo. Hoje você tem uma legislação que fala um negócio, daqui a pouco muda tudo, aquilo interfere completamente em todo o teu modelo de negócio, você tem que mexer, alterar, né? Então, ou seja, além do desafio que qualquer empresário tem em qualquer lugar do mundo, básico que é fazer um negócio dar certo. Fazer um negócio dar certo é muito complexo, né? Você tem negócio, está no mercado há tanto tempo, não é simples fazer um negócio dar certo. Às vezes você trabalha 12, 14, 16 horas por dia, investe tempo, faz treinamento, qualifica equipe, faz um monte de coisa e não roda. O negócio não entra, não engrena, parece que você está carregando um boi nas costas para poder fazer um negócio. Às vezes você está na carroça e o boi te puxando, é você que está puxando a carroça, o boi na carroça. É verdade. Né? Então, assim, é muito complexo, não é tão simples assim. Mas, assim, eu não sei fazer outra coisa. Eu não me vejo, nós vamos aqui de Brasília, em que a questão de serviço público, você desde muito jovem, o tempo todo, você vai fazer concurso, para que você vai fazer concurso? Eu nunca tive a menor vontade de fazer concurso público, eu nunca me vi dentro da máquina pública, né? Hoje, então, depois de alguns anos de experiência, de vivência, apesar de todas as dificuldades, mais do que nunca, não quero estar dentro. Nada contra quem está, mas eu não tenho o menor perfil para estar dentro dessa estrutura. Então, o grande desafio mesmo é você, entre outras coisas, no meu caso em específico, é formação profissional. Porque a faculdade, de uma forma geral, ela faz uma formação muito genérica. Ela normalmente está sempre um pouco atrasada, ou às vezes muito atrasada em relação às atualizações do mercado, não novidades, não modismos, mas aquilo que existe de já mais consolidado e que mas que tem um grau de inovação, de evolução já, e você ainda está na faculdade muitas vezes ali alguns passos atrás. Então esse profissional chega com uma série de deficiências na formação, né? Se ele não correu muito atrás na faculdade, se ele contou só com a faculdade como uma forma dele se preparar, ele vai chegar muito defasado. E aí a gente, desde o começo, desde o primeiro estagiário, a gente sempre deu formação para a equipe, sempre. E aí a parte técnica a gente sempre desenvolveu, sempre fez um trabalho nesse sentido, e chegou um momento que eu falei assim, eu preciso fazer um treinamento, uma formação na área de desenvolvimento humano, porque eu preciso desenvolver pessoas também. Eu preciso desenvolver o meu profissional para que ele saiba lidar com gente. Não adianta ele ser bom tecnicamente, mas se ele não souber lidar com pessoas, não vai adiantar nada. O relacionamento é muito próximo, né? É diferente de na academia que, tudo bom, como é que você tá? Legal, o exercício ali. Lá não, eu estou 1 hora em contato direto com o cliente. Então, é uma relação muito mais próxima. Então, se eu não tenho uma competência relacional, fica muito difícil. Aí eu fiz uma série de formações em coach, né? Fiz aqui no Brasil, depois fui para o Chile, fui para o Chile algumas vezes, fazer várias formações lá, na linha mais do coaching ontológico, que eu acho uma área mais interessante, menos comercial, mas uma área mais que aprofunda mais, usa a área da filosofia, que é a parte da ontologia, que é exatamente o estudo do ser humano, para entender realmente o ser humano. O ser integral. Então, assim, é uma linha que usa muito menos ferramentas e mais um processo de realmente desenvolvimento e compreensão desse ser humano, das competências relacionais,
a parte de desenvolvimento de entender a emocionalidade e a forma como essa pessoa lida com as emoções, né? Seria mais essência? Na verdade é porque a ontologia é estudar o estudo do ser humano, ou seja, vai na essência, vai buscar realmente essa essência aí, né? Então é mais complexo, né? Mas eu acho que ele é mais efetivo, né? E aí, no amadurecer do tempo, com a própria história aí do que a gente teve, esses problemas sérios que a gente teve entre 2020, né? A gente teve que também criar algumas alternativas, né? E no treinamento, uma das coisas que eu já estava pensando em fazer há algum tempo foi transformar tudo em EAD. Então, hoje, por exemplo, um profissional que vai buscar lá trabalhar na empresa, a gente busca muito estagiários no final da faculdade, para exatamente ajudar a formar esse profissional, né? E, obviamente, que no final do processo, ter um profissional já qualificado, já entendendo a metodologia, a forma de trabalho da empresa, já vestindo a camisa da empresa, né? E aí a gente hoje tem essa base em EAD, em que praticamente o treinamento está gravado em vídeos, em apostilas, em material que o profissional tem acesso. Ele faz faz provas a cada 2 semanas mais ou menos, para avaliar o nível de aprendizado dele. Ao longo desse período a gente vai também fazendo algumas mentorias para ir complementando. Então, o profissional, nesse primeiro momento, quando ele entra ali, o estagiário, literalmente a empresa está investindo na formação, na qualificação, para garantir que você vai ter um profissional atendendo no nível que você quer, com a proposta que você tem de trabalho, que ele uma entendeu de certeza de entrega de qualidade. Exato, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas que estão confiando em você, a sua saúde. Então, se você pega alguém que, por exemplo, tem uma hernia lombar, se você trabalhar errado, você pode agravar o quadro dela muito. Então, eu posso causar mais mal do que bem se eu não fizer um trabalho bem feito, se eu não souber o que eu estou fazendo com aquele cliente, né? E a formação é exatamente para isso, para a gente poder atender esse público que lá no começo eu sempre quis trabalhar, falei, esse público que eu quero trabalhar, mas eu preciso aprofundar conhecimento, eu preciso realmente desenvolver uma competência técnica maior, porque com o basicão eu não vou conseguir. Entendi. Entendeu? Cara, que fantástico, eu tô assim impressionado, porque como eu te falei, nunca ouvi, né, o conceito, embora já te conheço, né, conheço o teu trabalho assim, como profissional nessa área, né, mas eu não conhecia assim, esse conceito, tô assim realmente impressionado. E Luciano, tô pensando aqui, com relação a essa questão desse conceito, não vou nem dizer novo, porque eu não sei se é totalmente novo, mas esse conceito da não academia, quais são assim, as principais lições que você... Qual foram os principais aprendizados dessa caminhada? Você pode destacar? Tem vários, né? O que mais te chama? Mas o mais já escolha bem seu sócio. Eu tive mais ou menos 5 sócios ao longo desses 25 anos. E... assim, a maior prova de que quem realmente sempre acreditou na proposta e sempre quis estar ali sou eu, porque depois de 25 anos, quem está lá à frente sozinho sou eu. Entendi. Né? Então, às vezes a pessoa se encanta, você é empresário, você é sócio, você é CEO, CFO, eu já vai ser um monte de letrinha. Tudo bom. Então não sei o quê. Mas ser empresário não é isso. Ser empresário, na minha concepção, não é isso. Ser empresário é o cara que está disposto a fazer muito mais do que ter um cartãozinho bonito, botar uma roupinha bacana para encontro de empresários, ficar lá pousando de ser importante, dar ordem para fulano, beltrano. É o contrário, é servir. Olha que interessante. Né? Porque, por exemplo, eu como empresário, eu tenho que servir todo mundo. Eu tenho que servir o meu cliente, que afinal de contas ele está contratando o meu serviço, o meu trabalho, eu preciso entregar algo de valor para ele. Mas eu também tenho que servir o meu profissional. Porque eu preciso que esse profissional entenda a proposta, se engaje na proposta. Eu preciso estar atento também às demandas e necessidades desse profissional, que nem sempre é possível você conseguir atender as demandas, as necessidades, mas de alguma forma você tem que estar atento com isso, né? Afinal de contas, são todos seres humanos, não são máquinas, né? E tem seus desafios, tem seus problemas, né? Então,
E essa pessoa tem que vir trabalhar e tem que atender bem o público, que é o cliente da tua empresa, né? E se ele está lá só como um mero funcionário, só trocando tempo por salário, dificilmente ele vai conseguir entregar a essência do teu negócio para o teu cliente, né? E com uma proposta, você já viu aqui, que é muito diferenciado, né? Não é só uma comercialização, tem uma promoção aqui, R$10,99, 3 meses, você vem aqui malhar, depois você fecha um contrato maior pra gente, vamos fazer um Black Friday, vamos fazer não sei o quê. É algo muito mais, vamos colocar assim, muito mais profundo. É uma relação que eu tenho que realmente cuidar das pessoas, né? E não é fácil, né? Porque aquele negócio, você está ali tentando fazer com que todo mundo trabalhe bem, esteja num bom ambiente, e você não faz isso sozinho, né? É um processo de desenvolver uma cultura empresarial, uma cultura do negócio. E você que trabalha com gente sabe como é difícil. Você faz processo seletivo, você faz um monte de coisa, gasta dinheiro, e você só descobre realmente quem a pessoa é convivendo. Mas o processo seletivo foi ótimo, ele tinha um perfil, assim, então ótimo, você vê perfil comportamental, um padrão de resposta, mas você nunca vê caráter. Caráter você só vê na prática, né? E às vezes é duro, né? Porque você vai investir tempo, vai investir de alguma forma, não só tempo, mas a tua emocionalidade, né? Se preocupando, tentando ajudar, e às vezes o retorno é bem ruim, né? Mas não tem outro jeito, né? Aquele negócio, você vai investir, você precisa investir em pessoas para que o teu negócio funcione, senão ele não vai, senão ele fica restrito ao tamanho do meu braço, né? É grande, mas vai ter um limite, né? Então, por exemplo, hoje na empresa, com todas as necessidades que a gente teve de fazer ajustes, né? Em função aí desse período de lockdown e tudo, eu tenho uma equipe hoje de profissionais que, por exemplo, atendem certos clientes, vários clientes dos quais eu não atendo diretamente. Em horários que às vezes eu não estou na empresa, eu estou atendendo fora, eu estou fazendo atendimento online, que também foi uma coisa interessante que a gente teve que ajustar em função aí dos lockdowns. Foi uma coisa bacana. Mas eu preciso que essas pessoas façam um trabalho não como funcionários, mas como pessoas que se sintam parte daquela proposta, acreditem na proposta de ser uma não academia. Porque se eu tiver um profissional lá dentro que pensa que eu vou trabalhar como eu trabalho na academia e vou fazer o mesmo trabalho dentro lá da Bliss, não vai dar certo. Porque meu cliente vai acabar falando assim, poxa, mas eu contratei uma não academia e estamos entregando uma academia, entendeu? Eu queria uma outra coisa que me disseram que ia entregar, né? E a entrega não está sendo aquilo. Então esse é um baita de um desafio. Há 25 anos eu venho sendo desafiado nesse sentido. Não tem uma resposta certa, mas basicamente é aquilo. Assim, eu acho que não tem outra maneira que não seja investir tanto na qualificação técnica quanto na questão do desenvolvimento humano dessas pessoas, né? Na capacidade de se relacionar. Cara, bacana. Luciano, teve alguma pergunta que eu não te fiz e você acha que eu deveria ter feito? Opa, essa é uma boa pergunta. É difícil saber aqui, né? Porque a gente não veio preparado com as perguntas prontas na cabeça, que eu não vim como entrevistador, né? Não tem roteiro, aqui é papo aberto. Bem, não sei se teve uma pergunta que você não me fez, mas eu acho que... Ou algo que você gostaria de falar que ainda não falou? Eu acho que basicamente se tivesse alguma coisa que a gente talvez não tenha abordado aqui, que eu falo bastante, deu a perceber, né? Aí eu vou emendando um assunto no outro. Que ótimo. Mas eu acho que a coisa mais importante, eu acho, nessa história toda, nesses 25 anos, é que, independente de desapontamentos, aborrecimentos que a gente tem e tudo mais, eu não faria nada diferente. Tá? Não assim, porque ser arrogante, prepotente, primeiro que eu não posso voltar lá tempo atrás. Mas nada diferente no seguinte sentido, eu não deixei de fazer nada daquilo que eu não acreditasse naquele momento. Então, naquele momento eu fiz aquilo que eu acreditava que era o certo. Aí você fala assim, mas se você tivesse possibilidade de voltar no tempo e fazer algo diferente? Óbvio, né? Eu seria um estúpido
você falou assim, mas com tudo que eu aprendi agora, com todo o conhecimento que eu tenho, eu falei assim, se eu tivesse tempo de voltar atrás, teria coisas diferentes que você faria. É óbvio que faria algumas coisas diferentes, né? Porque depois que você vê aquele negócio, depois que você vê o resultado pronto, é mais fácil você perceber onde tem o erro. Amadurecer, aprender. Engenheiro de obra pronta é fácil, né? Mas assim, não dá para se arrepender, porque é aquele negócio. Eu só sei o que eu sei hoje também, porque eu tive que passar por esses perrengues todos, por esses desafios. Então, se não fossem esses desafios, eu não saberia o que eu sei hoje. Então, assim, é só um exercício de assim, possibilidades que você põe na cabeça. Se fosse assim, se fosse... Mas hoje, se fosse assim, eu consigo fazer essa análise, né, pensar isso, porque eu vivenciei a coisa. Eu falei, se tivesse feito diferente, é possível que o resultado fosse outro. Mas, assim, não tem em si, né? Na vida não tem em si, no negócio, nos negócios não tem em si. E se eu tivesse optado por escolher a empresa X para ser a empresa de marketing da minha empresa e não a Y que eu escolhi? Não sei, poderia ter dado muito certo, poderia ter dado tão ruim quanto ou pior, né? Então, assim, a gente não tem como fazer esse processo. Mas eu acho que, basicamente, não dá pra gente, depois de uma certa idade, ficar se arrependendo de coisas, né? No sentido de, devia ter feito isso, mas olhar para isso como uma fonte de aprendizado, tentar aprender sempre, que eu acho que para mim a coisa mais importante é estar buscando aprender com os meus erros, com as minhas falhas, para obviamente não repetir os mesmos erros, né? Já que vai errar, vamos errar diferente. Verdade. Né? Verdade. Mas, assim, buscar realmente tá sempre melhorando, evoluindo, tendo um entendimento mais amplo da coisa, porque quando você começa a empresa, quando a gente começou lá há 25 anos atrás, a realidade do mercado também era muito diferente, né? Então, a forma de fazer marketing, a forma de divulgar o trabalho, a forma de se apresentar para o mercado de uma forma geral, a quantidade de concorrentes é tudo muito diferente, né? Eu sou do tempo da lista telefônica. Eu também. Você botava lá e ia prospectar desse... Para ficar só entre a gente aqui, ninguém vai ouvir a gente aqui, você tem uma ideia, quando a gente abriu a empresa, eu fiquei 3 meses sem telefone. Porque não tinha linha telefônica para a região. E estamos falando da 202 Norte. Te mandava da uma capital lista federal. telefone. Você estava no centro da capital federal e eu não tinha cabeamento para o telefone. Nossa. Eu fiquei 3 meses usando telefone particular, que na época eu tinha... Não era Motorola, o meu era Gradiente. Que ficou usando o meu telefone particular durante os 3 primeiros meses na empresa para poder fazer atendimento, área comercial e tudo. Porque não tinha, né? Então, assim, hoje não. Hoje você tem rede social, hoje você está fazendo uma série de novas intervenções, né? Que também é um aprendizado. Eu estou mexendo com a rede social já há mais de 10 anos, então também não comecei há pouco tempo. Mas é aquele negócio, muda todo o tempo, você tem que fazer ajustes e tudo. E aí, então assim, novas perspectivas também, estamos começando a pensar em um produto digital aí para poder fazer uma proposta diferente, né? Em função exatamente da mesma motivação que me trouxe a começar esse processo lá atrás. Atender um público que não tinha condições, que não tinha uma proposta nesse sentido, só que usando, de repente, hoje uma tecnologia digital. Estamos num processo embrionário, estamos ainda estudando, desenvolvendo o trabalho, mas vamos ver, quem sabe vai ser mais um passo, mais uma etapa nesse processo de empreender. Porque aquele negócio, bem ou mal, que eu estou falando no começo é meio coisa de maluco, né? Mas também é meio uma cachaça, né? Depois que você começa a empreender, cara, aquele negócio, você fica preso ali, você não vai sair daquilo. E não é assim, de uma forma geral, se não for fazer isso, vai fazer o quê? Depois de você passar 25 anos empreendendo, fazendo seu negócio, você vai buscar um emprego convencional, vai tentar prestar concurso. Nada que não seja possível, mas definitivamente acho que isso até hoje não entrou na minha cabeça, não. A gente está indo para a reta final. Eu queria primeiramente perguntar para você se você tem alguma dica, algum conselho para os empreendedores, para aqueles que talvez queiram começar a empreender. Se você fosse, digamos, né, dizem que conselho não se dá, se fosse bom não se dá, vendia, né? Vamos imaginar, faz de conta que alguém te pediu um conselho. Que tipo de conselho que você daria?
Acho que cada um tem a sua experiência. A gente pode compartilhar a experiência da gente, né? E aí cada um vai e faz uma análise daquilo que é melhor, né? Até porque a gente, como humanidade, a grande vantagem nossa através da linguagem é poder transmitir conhecimento, aprendizado e com isso assim, a gente evitar cometer os mesmos erros, né? Você já entendi que aquilo não funcionou, né? No mínimo é tentar diferente, né? Mesmo que eu vá naquele caminho, mas vou fazer um caminho, uma rota diferente nesse processo. E assim, eu acho que o que eu posso falar é que, primeiro, faça com amor o que você está fazendo. Não faça só por dinheiro. Óbvio que todo mundo, com empresário, fala um negócio porque quer ganhar dinheiro. Afinal de contas, é muito risco para você não ganhar dinheiro para pagar suas contas e ter um retorno desse investimento, né? Senão não faz nem sentido. Então, assim, é óbvio. Então, isso não precisa, acho que é uma coisa que está dentro do processo. Vou empreender, você está falando de ter um retorno, né, no processo. Afinal de contas, é essa área da vida que você escolheu para trabalhar, para pagar suas contas, viver sua vida, constituir família e assim vai. Mas se você fizer isso só por dinheiro, é aquele negócio. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Mas normalmente são psicopatas, eu acho. O cara não tem empatia com ninguém. Ele vai passar por cima de você para ganhar dinheiro de qualquer jeito. Não tem problema nenhum para ele, porque o importante é ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que você é cristão, eu também sou. Então não vamos falar de uma coisa que eu acho que é importante. Se você não faz algo que você acredite que está fazendo bem para o outro, é só para o teu ganho financeiro, só para o teu retorno, seja uma pobreza miserável, né? Eu acho que tem gente que vive assim muito bem, né? Por exemplo, como é que o cara dorme? Eu falei, melhor que você, talvez, que eu. Porque a gente fica preocupado com o outro, se vai dar certo, se o cara tem um funcionário que não tá legal, um cliente que chegou com um problema para você, você fica com aquilo na cabeça. Você está fazendo bem. Né? Então, você, na minha opinião, assim, faça alguma coisa que você realmente acredite, que você possa fazer algo positivo para a vida das pessoas. Procure se qualificar, procure estudar, né? Seja humilde. A arrogância é a pior coisa que você pode ter de defeito, né? Principalmente, e é fácil quando a gente começa a empreender jovem, começa a dar certo. Eu falei, eu sou o cara, eu sou bom demais. Então, assim, amigo, se tudo que você tem que dar graças. Se você tem alguma coisa, é graça que foi te dada. Tenha a humildade de agradecer. E se você tem determinadas competências, é porque também foi porque foi te dado. Então, use da melhor maneira possível, use de uma maneira decente, honesta, né? Porque ser empresário, infelizmente, a gente vê aqui, pelo menos eu vejo, está muito relacionado a só, eu vou ficar rico, quanto é que eu vou ganhar, então não sei o que. Óbvio que você tem que ganhar seu dinheiro. Ninguém está falando que não tem. Mas, por dinheiro você faz qualquer coisa, né? E, então, assim, aquele negócio, o ser humano é muito bom para dar desculpa. Não, mas eu estou ajudando um monte de gente. Eu falei, tem um critério que eu gosto de utilizar muito. É um cara meio inteligente, dizem que era um cara capacitado, chamado São Tomás de Aquino, que ele fala que tem 4 critérios que você utiliza para avaliar uma boa ação. O primeiro deles é o propósito, que é o primeiro. Já que se começa com um propósito ruim, já vai mal. O segundo é os meios. E aí você vê muita gente fazendo os fins justificam os meios. Falei, então já é um problema. O outro, quais são as consequências que isso gera de uma forma geral nas pessoas que estão ao teu redor. E por último, o resultado efetivo. Né? Isso, nessa equação, mas tem 3 tão bons, só um que está ruim. Os 4 tem que estar lá. Então, eu procuro, né, com todas as minhas falhas, sempre balizar as minhas ações baseadas nisso. Né? Se esses 4 critérios estão sendo cumpridos. Se eu estiver dentro desses 4, eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Ou seja, é o melhor que eu posso fazer? Ou estou
meio que fazendo na marcha lenta de freio de mão puxada, não, estou fazendo o melhor que eu posso. Então, é assim, ó, eu fico tranquilo com a minha consciência e falar, qual é o resultado? O resultado é muito difícil de se dizer, né? Porque aquele negócio, a gente garante as ações que a gente faz, mas garantir o resultado, você não dá aquele negócio, depende de N variáveis, né? Então, assim, você não pode garantir que, por você estar fazendo o seu melhor, você joga tênis de mesa. Né? Você treina, está treinando, né? Desenvolvendo aí toda uma habilidade, contratou um profissional, um professor particular para melhorar. Se você faz isso daí, você vai jogar um jogo, você vai ser o teu melhor, mas isso não garante que você vai ganhar o jogo. Verdade. Mas às vezes é aquele negócio que fala, você, e aí? Você fez o teu melhor? Eu tô tranquilo, eu fiz o melhor. Não tinha o que fazer, eu perdi porque o cara é melhor do que eu, acabou fazer o quê? Não tem jeito, né? O ruim é quando você sabe que você podia fazer mais e não fez. Entendeu? Acho que é isso. Eu acho que assim, fazer sempre o seu melhor. Nunca fazer as coisas só porque você vai ganhar alguma coisa necessariamente em troca. Mas é porque existe o certo a fazer, você pode fazer o certo da melhor maneira possível. Parece meio... A gente não está bebendo nada, né? Aqui não é nada, não é papo de botequim. Mas eu acho que a gente tem que buscar viver uma vida que tenha sentido, né? Em tudo que a gente faz, né? E, por exemplo, se você passa 8, 10, 12, 14 horas da tua vida trabalhando, se isso não fizer sentido, cara, pelo menos 50, 70% da tua vida não fez sentido, cara. Verdade. Última pergunta, e eu queria que você me dissesse que história você gostaria que contasse sobre você. Não precisa morrer para isso não, tá? Não, é só para alguém for lembrar do Luciano. Sim. Qual a história que você gostaria que contasse sobre você. Isso é um baita de exercício. Isso é um baita de exercício, né? E a história que eu gostaria que as pessoas contassem, falando assim, lembrando, do Luciano, eu lembro do cara. Era um cara bacana, correto, que estava sempre ali, ponta firme para fazer as coisas. Quando precisava, era um cara que a gente podia contar, pessoa honesta, sincera, né? Talvez às vezes meio truculento por uma coisa ou outra, né? Mas que a gente podia contar, que assim, que a gente estaria sempre falando com a gente aquilo que realmente ele estava sentindo, aquilo que ele estava vendo, né? E sempre de forma honesta, sempre procurando ajudar dentro do que fosse possível, ou seja, naquilo que ele podia ajudar para poder a pessoa melhorar, se desenvolver, né? Ou seja, uma pessoa que realmente é um amigo, né? No conceito mais profundo mesmo da ideia da palavra amigo, não um cara que curte essas publicações, mas o cara que está do teu lado aí, que ponta firme, que a coisa aperta. Eu também podia contar com ele, porque era um cara que, na hora do aperto, estava ali para o que desse e viesse. Eu contaria essa história. Meu querido, obrigado por ter aceitado esse convite. Tá? E eu desejo muito sucesso. Amém. E eu conheci a academia, dei uma volta lá, achei fantástica. E vou fazer uma aula experimental. Beleza. Ver como é que é. É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. Mais um episódio do podcast Expertise, contando história. Hoje com o grande amigo Luciano Lunks, CEO. Bom, ele falou que não é CEO, mas é o dono da academia Bliss, da não academia Bliss. Obrigado e até a próxima. Valeu!